Os Estados Unidos acusaram a Rússia de usar armas químicas contra forças ucranianas. Segundo o governo americano, Moscou teria usado cloropicrina contra o exército da Ucrânia. A substância é conhecida por ter sido usada durante a Primeira Guerra Mundial. O composto letal ataca os pulmões e funciona como um gás lacrimogênio. O Departamento de Estado disse que este não foi um incidente isolado e que possivelmente Moscou utiliza a arma para obter ganhos táticos. O uso vai contra a Convenção sobre Armas Químicas. A Rússia afirmou que não possui arsenal químico militar. E para a gente entender o impacto dessa declaração de Joe Biden e também da acusação de Washington contra Moscou, nós entrevistamos agora o professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Errara. Professor, uma ótima noite. Olá, boa noite também. Professor, nós já acompanhamos inclusive o presidente americano, ele falando sobre esse assunto, mas também um relatório que vai ser enviado ao Congresso americano com base justamente na lei sobre o controle de armas químicas. Ali uma regulamentação e também sendo um dos signatários desse acordo para controle, a Rússia, ali mais de 100 países. Quando a gente olha para um movimento como esse, eu queria análise do senhor sobre essa acusação. A Rússia até agora nega, mas o que pode ser feito a partir do momento que essa divulgação acontece por parte do governo americano? É mais um ato midiático do que algo muito incisivo? Bom, neste momento a Rússia já passa por várias sanções, né? Vários países têm aí já restringido as suas relações comerciais e econômicas com a Rússia. Isso tem colocado ali alguns obstáculos para a economia russa. A gente sabe que também a Rússia já aprendeu, vamos dizer assim, de certo modo, a lidar com essas sanções. Há alguns outros países que têm driblado essas sanções e feito algum comércio com a Rússia. Então, a gente percebe que, assim, existem acomodações de parte a parte. De fato, essa acusação que vem agora, eu creio que é um fator importante, porque não é a primeira vez que há essa acusação. Lá em 2022, já havia essa acusação contra a Rússia de que estava usando armas químicas, né, na guerra na Ucrânia. Então, eu vejo que, assim, reforça um pouco essa tentativa dos Estados Unidos também de buscar isolar, né? Porque é mais uma acusação de armas químicas, uma arma que é reprovada, né, pelos países. Há acordos internacionais contra o uso de armas químicas e é por isso também que a Rússia tenta aí negar a utilização desse recurso, das armas químicas. Mas, professor, existem evidências aí que suportam as alegações de que Moscou, então, estaria usando essas armas? Então, às vezes é um pouco da retórica e também é difícil, muitas vezes, você comprovar a utilização dessas armas, até porque, neste momento, para poder fazer uma comprovação, teria que ir ali em loco, né, e ver a utilização, de fato, desses equipamentos, dessas armas. E, como está em conflito, é difícil. Então, nós vamos ter aí os depoimentos do Exército ou do governo ucraniano sobre a utilização desse tipo de artefato. Do lado russo, é a negativa, né? Então, o que nós temos é declarações, narrativas de lado a lado. Neste momento em particular, talvez depois de algum momento, quando a guerra acabar, isso possa ser comprovado e feito testes ali para tentar comprovar se houve ou não uso desses armamentos. Mas neste momento é difícil. Professor, um ponto que, inclusive, o New York Times hoje estava falando sobre justamente o uso de gás lacrimogênio. Que quando nós olhamos para essa ideia, para esse cenário ali de batalha no fronte, quando nós vemos essa possibilidade desse gás sendo utilizado, é um gás semelhante a esse que nós vemos em protestos em diferentes pontos do mundo, como já vimos aqui no Brasil. Mas quando você coloca isso num fronte de guerra, é muito mais letal para aquele soldado, porque ele não tem espaço para que ele consiga se movimentar, e ele acaba sofrendo ainda mais e sentindo as consequências no corpo que tem um efeito um gás como esse? Na verdade, o problema das armas químicas, lógico, tem, acho que o efeito sobre os soldados, mas o problema das armas químicas é que, em alguns casos, esse tipo de utilização pode criar repercussões ou resultados negativos para depois da guerra, né? Então, a reprovação do uso disso vem desde a Primeira Guerra Mundial, porque percebeu-se que a utilização desse tipo de artefato tem um uso na guerra, mas as consequências do uso de armas químicas podem ficar para depois da guerra também. E aí acaba afetando não só os soldados, que às vezes os soldados até estão preparados para esse tipo de ataque, porque eles têm máscara, têm equipamentos, têm meios de proteção, mas pós-guerra, a população civil que vai
ocupar esse território, aí eles podem ser afetados e aí eles não estão preparados para isso, né? Então, o problema não é só agora na guerra, mas depois o período pós-guerra também, em que a população civil que não deveria ser afetada por esse tipo de confronto acaba também tendo consequências negativas pelo uso de armas químicas que eventualmente está sendo agora acusada a Rússia de estar utilizando. Professor, junto com essa acusação, então, de que a Rússia estaria usando armas químicas na Ucrânia, os Estados Unidos fizeram, como você citou aqui, prometeram novas sanções contra pelo menos 300 empresas e órgãos governamentais russos, além de punições também a pessoas que estavam ligadas à morte do opositor de Putin, Alexei Navalny, como o médico da prisão onde ele estava, o diretor do local. São sanções que podem fazer alguma diferença ou, mais uma vez, como você disse, a Rússia consegue se sair muito bem e vai conseguir seguir aí sem ser afetada de alguma forma? Uhum. É interessante, né? Porque as sanções, até, vamos dizer, algum tempo atrás, as sanções internacionais, de fato, elas eram mais efetivas, né? E você tinha aí os países que sofriam as sanções acabavam tendo pressão para poder ceder a essas decisões de governos ou até mesmo de organismos internacionais. O problema é que agora os países têm aprendido a lidar com isso, né? Então, nem sempre é efetivo o uso de sanções internacionais. Então, quanto que uma sanção pode, de fato, obrigar ou pressionar um país a mudar a sua atitude, ela é bastante questionável. E muitas vezes, algumas das sanções têm impactos mais fortes sobre a população, de uma maneira geral, do que, de fato, sobre o governo, sobre as iniciativas militares. Então, acho que isso é um problema do mundo contemporâneo, né? O fato de os países terem aprendido a lidar um pouco com as sanções internacionais, isso diminui a capacidade dos países pressionarem governos para tentar mudar a sua trajetória de atitude, de comportamento da diplomacia internacional. Então, eu vejo que nesse fato, acho que o governo americano busca usar, né, instrumentos aí que, vamos dizer, eram do século XX, né, do século passado, agora no século XXI, em que as realidades mudaram, né? Tanto é que, em alguns momentos, essas sanções internacionais, ao invés de afetar diretamente a economia russa, de fato também teve algum efeito sobre a economia russa, teve também causas, vamos dizer, os efeitos colaterais sobre as próprias economias ocidentais, né? Os próprios Estados Unidos, as economias europeias, com o aumento do custo da energia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, efeitos na inflação, que teve impactos, né, que até agora, né, Estados Unidos e o próprio presidente Biden está tendo que lidar com isso. Então, as sanções têm esse aspecto, e neste momento eu creio que elas são não necessariamente tão efetivas como eram pensadas no passado. Professor, eu queria agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui explicar um pouco desse novo episódio envolvendo esse conflito que estamos acompanhando os desdobramentos há mais de 2 anos, agora acompanha como essas acusações vão reverberar a partir de agora. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Rafael, Renata, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.